De volta com o Diálogo Brasil, pela TV Brasil, discutindo a política ambiental brasileira e também pelas emissoras que já compõem a Rede Brasil. Você pode participar com perguntas, com opiniões, críticas e sugestões. Mande a sua mensagem para cá, o telefone vai aparecendo aqui embaixo, é o 6133274163, 6133274163. E você também pode entrar no nosso site, na nossa página na internet, tvbrasil.org.br/fórum. Você coloca lá, posta lá a sua dúvida. João Henrique Rummel, do AproSoja, do Mato Grosso. Falei aqui no bloco anterior sobre a imagem do Brasil lá fora e, inclusive, os últimos comentários gerados com a mudança no Ministério do Meio Ambiente. O que é que o seu setor de produtores de soja acha da mudança no Ministério do Meio Ambiente? Nós estamos uma expectativa muito grande pelo que o ministro fala do licenciamento ambiental. Hoje o grande problema do Mato Grosso é que você tem uma grande dificuldade de obter esse licenciamento ambiental. Onde o produtor hoje tem essa dificuldade de obter por a questão burocrática, a própria desorganização do Estado, e é difícil o encontro dessa legislação. Nós esperamos que isso possa mudar e que possa ter o equilíbrio desse processo. Eu acho que essa discussão, o Brasil, eu acho que a gente tem que mudar essa visão de que o Brasil só explora, só tem trabalho escravo, só tem esse processo. Eu acho que a gente tinha que mostrar o que a soja fez para o Mato Grosso. Os melhores IDHs do interior hoje do Brasil são das áreas produtoras de soja, onde você tem um pessoal capacitado, boas escolas, hospitais. Então nós temos que levar essa imagem, não só essa imagem da destruição disso, que não é uma verdade. Eu acho que isso traz uma capacitação, treinamento, uma condição de vida para as pessoas dessa região muito grande, que nós precisamos mudar isso. Agora, para continuar produzindo, nós temos que ter o licenciamento ambiental. O produtor não quer modificar isso, o produtor quer o licenciamento. E o senhor falou que tem que se modificar o quadro, quer dizer que nesse momento não está bom para o produtor rural? Não, nós hoje, do produtor do Mato Grosso, nós não tem mais de 2, 3 mil processos hoje de licenciamento ambiental nessa região que não se consegue fazer. André, a sua experiência com o ministro Carlos Mink, então secretário Carlos Mink, responde de que maneira a essa indagação do João Henrique? Eu não tenho a menor dúvida de que o ministro Carlos Mink vai acelerar o processo de licenciamento ambiental do IBAMA, exemplo do que fez no Rio de Janeiro, reduzindo prazo, reduzindo etapas burocráticas, mas é importante a gente frisar que muitas vezes o licenciamento demora, não por culpa do órgão ambiental, mas por causa de processos instruídos com péssimos estudos, com falta de documentação absolutamente indispensável para uma análise clara do que é que realmente se pretende, e em alguns casos até com dados falseados e maquiados. Então, a responsabilidade é de parte a parte, mas no que diz respeito ao governo federal, ao IBAMA, eu tenho absoluta certeza que num prazo muito curto, nada mais poderá ser imputado ao órgão, e sim apenas aos próprios produtores que pretendem se licenciar. E com relação à realidade que foi retratada de Mato Grosso, foi uma realidade muito dourada, mas a gente sabe que não é bem assim em muitos casos. A devastação lá tem sido intensa, deixando para trás um cenário de destruição, e o trabalho escravo tem sido uma coisa recorrente nas fronteiras agrícolas, onde normalmente a lei não impera. Olha, essa questão do trabalho escravo, trabalho degradante, nós temos que olhar dentro da nossa cidade também. Eu acho que hoje, se você for dentro das propriedades produtoras de soja, eu acredito que vai ser difícil você achar o trabalho degradante. Principalmente pelas condições hoje que o produtor de soja dá aos seus funcionários. O produtor hoje tem essa preocupação. Agora, existe uma confusão muito grande. Hoje você pegar ir de ônibus 1 hora, meia hora para chegar à propriedade é trabalho degradante. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, quanto tempo o trabalhador leva para chegar? Hoje nós tivemos uma imagem de invadir os trens porque não conseguiram. Isso não é degradante? Qual o trabalho, essa fisionomia? É uma condição de falar muito difícil isso, de querer caracterizar que a propriedade tem um trabalho degradante. A gente precisa estudar isso de uma forma muito clara, porque é uma realidade que se vê pontual, tá certo? E não vê a realidade como um todo. Mas eu vou pegar um exemplo que o senhor está dando. Onde é que eu devo morar, então, para não ter realidade degradante? O senhor está falando que na cidade tem.
e está usando isso como contraponto para dizer que no campo não tem, vou morar onde? Na Lua? Eu não estou colocando isso. O que eu estou colocando é o seguinte, que a gente tem que ter, não é 2 pesos e 2 medidas. Tá certo? Eu acho que dentro do campo, o produtor está melhorando a condição dessas pessoas muito. Tá certo? E é muito melhor do que na cidade. O que eu estou falando é que é muito fácil criticar lá e querer penalizar uma atividade que é fundamental, como o Márcio falou. Hoje é uma atividade que garante o superávit da balança comercial, é um produto que gera emprego, que gera atividade econômica, gera riqueza, gera distribuição de renda, tá certo? Gera oportunidade. E vem sendo de uma forma criticado por ações que realmente não mostram a realidade. Eu acho que só mostra um lado, ela não mostra o todo, pega ações isoladas, exemplos isolados desse processo para dizer uma realidade, generalizar o processo. Hoje nós temos que dizer que é o seguinte, o produtor de soja é um empresário, onde ele tem um zelo pela atividade. E é outra coisa, cada dia mais necessitando de capacitação, porque é uma atividade de risco. Quanto maior o risco e quanto maior a intensidade, melhor tem que ser o processo de gestão. Então, para isso, hoje, o Mato Grosso é o exemplo da capacidade que nós temos de produzir. Não temos estrada, não temos condições, não temos subsídios, tá certo? E estamos lá vivendo e dando uma condição digna para a região do estado, dando IDH ideal, dando condições de todo esse processo. Então, eu acho que é isso que tinha que ser mostrado, e não os casos isolados que são colocados e pontuados, e inclusive os brasileiros levam lá para fora, não a grande realidade, mas pontos que causam essa imagem negativa do sistema produtivo. E o sistema produtivo brasileiro é exemplo, tem tecnologia, são profissionais e conseguimos minimizar o risco e aumentar significativamente a nossa produtividade. Márcio, nós ouvimos aqui o João Henrique defendendo que precisa de licenças ambientais mais rápidas, o André dizendo que certamente, com a experiência que ele tem com o ministro Mink, essas licenças vão chegar mais rápidas. O que é que os ambientalistas acham disso? Eu acho que qualquer forma de você desburocratizar o papel do Estado e da celeridade é interessante para o país, é interessante para a economia do país. Agora, isso não pode significar que você vai afrouxar os critérios de análise ou de rigor para essas licenças ambientais. Só um dado interessante que o João falou, a gente está falando aqui, João Henrique, de desmatamento na Amazônia. Os dados de desmatamento na Amazônia, inclusive de IDH e de trabalho escravo, eles são os piores possíveis e são os dados mais vergonhosos que o Brasil pode apresentar lá fora. Em 2006, a Comissão Pastoral da Terra apresentou uma pesquisa em que 85% dos casos de trabalho escravo se concentram não na região norte, se concentram nas áreas de desmatamento da Amazônia. E o IDH dessas áreas é abaixo da média nacional. Aliás, a média da região amazônica tem um IDH abaixo da média nacional e a média dessas áreas de IDH nessas áreas de desmatamento é abaixo da média da região amazônica. Então é um IDH muito baixo. Esses índices, João, inclusive, e o avanço de muitas fronteiras agrícolas sobre áreas de floresta foi o que levaram a ABIOV e muitos consumidores internacionais a cumprirem um tratado conhecido como Moratória da Soja, em que eles estipulam a não compra, a partir de 2006, de novas áreas desmatadas. Então, na verdade, eu acho que essa é um pouco a visão que a gente tem que ter. Novas áreas de desmatamento, esses números, quando se dão na exploração descontrolada, o Brasil tem que crescer, mas ele não pode crescer a qualquer custo. Esse legado ruim desse crescimento desordenado tem reflexo na nossa economia. Esses números apresentados, eles refletem um mercado muito ruim, um cartão de visita péssimo para o Brasil lá fora. E, Márcio, é injustificável, tendo em vista o que o João falou, que os produtores estejam se rebelando contra a medida que vai vigorar a partir de 1º de julho, de não ser concedido crédito para aqueles produtores que não submeteram o processo de licenciamento ambiental. Se esses produtores têm toda essa responsabilidade, eles deveriam estar aplaudindo essa medida e não a combatendo. E respondendo em parte também o que você falou, Márcio, pela minha experiência com o secretário Carlos Mink, em breve futuro ministro Carlos Mink.
o rigor nos processos de licenciamento ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro, ele aumentou ao invés de diminuir com a celeridade disso, com a desburocratização e com foco no principal. Eu mesmo, como presidente do EF, participo, ainda que em menor escala, desses processos de licenciamento, quando se trata de emitir autorizações para supressão de vegetação. E posso lhe garantir que o nosso rigor é total, como pôde inclusive constatar na semana passada o ex-deputado Fábio Feldman, autor da Lei da Mata Atlântica, que esteve conversando conosco e elogiou o critério e os critérios técnicos que nós temos usado na aplicação dessa lei nesse nosso bioma, que inclusive é bem mais, está numa situação muito mais crítica do que a própria Amazônia. Vamos por parte nesse processo. Eu vou começar o seguinte. Primeira coisa é o seguinte, a soja é uma planta exótica ao Brasil e exigente em solo e exigente ao combate da erva daninha. Então, primeiro, a área de desmatamento ela não é inicialmente atingida pela soja. A soja ela é uma cultura secundária, ela só entra depois que já está desmatado e o solo preparado para isso. Então, a gente fala que a soja é o que provoca isso, já gera um condicionamento, uma linha de pensamento que já não está certo, já não condiz com a realidade. Outra coisa, se você pegar os melhores IDHs de crescimento do interior, tem cidades como Barreiras, Sorrisos, Lucas do Rio Verde, que são as cidades que são as grandes plantadoras de soja hoje no Brasil. Então, quando fala que isso não condiz com a realidade, a gente precisa olhar os números do IBGE, de quem faz essas coisas, e colocar isso dentro de um ciclo real, dentro da realidade. Tá? Outra coisa, quanto aos ciclos de desmatamento, o próprio Mato Grosso fez um estudo onde 92% dos pontos que foram colocados pelo Instituto de Pesquisa Espacial não geram desmatamento, são fogos, são processos naturais dentro desse conceito. Tá. Quanto ao licenciamento ambiental, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, pode ser rígido, o que o produtor quer é uma segurança da legalidade do processo. Se os parâmetros são técnicos e são coerentes e são de real, factível de se realizar e de ser feito, eu garanto que nós, produtores, vamos realizar e vamos fazer, desde que seja factível, seja real, seja debatido. Hoje eles são? Não são porque não são feitos, as coisas não acontecem, tá certo? Eu acho que isso é o que a gente precisa ser feito. As políticas, os parâmetros, eles têm que ser discutidos claramente, tecnicamente, e não chutados, e não avaliados, tirados da cartola. Então eu acho que a partir do momento que o produtor, ele quer a regra clara e que seja eficiente e que seja a resposta no tempo hábil. Não é com 30 dias que eu tenho que fazer um georreferenciamento em propriedades de 2, 3, 30 mil hectares, que não é assim que vai acontecer e que quer que no dia 1º realize as coisas. Tá certo? Onde no Mato Grosso, para você ter um georreferenciamento que faz parte do licenciamento ambiental, você só consegue ele com mandato de segurança. Então, como que você vai fazer esse processo como um todo? Em 30 dias. Fala uma coisa, se não tiver o plantio, não é que nós somos contra a medida que vai entrar, eu acho que nós somos como ela foi aplicada, como ela está sendo conduzida dentro do processo. Porque isso tem um custo, e quem vai pagar esse custo é o cidadão, é a sociedade. Se não ocorrer o plantio da próxima safra, tá certo? Já está faltando alimento no mundo. Será que alguém vai cobrir essa demanda? Então eu só falo o seguinte, a gente tem que ter um processo, um diálogo aberto, franco, e que seja conduzido de uma forma organizada e que seja clara para todo mundo. Discutido, aberto, e não simplesmente de repente cai de paraquedas e que tem que ser tudo para ontem, como nos foi realizado nos últimos tempos. O que vai acontecer no dia 1º de julho? Dia 1º de julho entra em vigor o decreto que não pode ter mais crédito rural, não pode ter mais crédito para quem não tiver o licenciamento ambiental, todas as técnicas de obra. Eu vou só colocar uma coisa, o Mato Grosso, tá certo? 80% do crédito do Mato Grosso não é financiado pelo sistema financeiro, é financiado pelas trades. E outra coisa, para você financiar as trades, você tem que registrar a CPR, e não vai poder registrar mais. Então é o seguinte, eu não vou ter direito ao crédito. E se eu não tenho direito ao crédito, isso acaba, eu não tenho como plantar. O adubo subiu quase 100% nos últimos tempos. A minha necessidade de capital de giro aumentou. Mesmo se eu fosse uma pessoa capitalizada, eu precisava de 50% a mais de recursos
do que eu já tinha para poder plantar uma nova safra. Se eu não tenho crédito, vou ter dificuldade, vou ter que diminuir a área. Só uma coisa que eu vou colocar é o seguinte, a Biov fez o sistema de quarentena. Eu queria que a Biov provasse qual foi a soja que ela não comprou. Que a produção de soja do Mato Grosso foi toda vendida. Então, se teve essa moratória, aonde está ela? Márcio? Bem, Márcio, por favor. Posso ir, né? A moratória, ela compreende, na verdade, o seguinte, João, são áreas que desde 2006 são monitoradas de fazendas que estão cadastradas e que fazem a venda, exportam o produto soja do Brasil. Essas áreas têm um monitoramento, esse monitoramento é feito em conjunto com as imagens do INPE, com as imagens de desmatamento do INPE, e depois você faz o monitoramento em loco. Existem algumas áreas que realmente elas já apresentam um sinal, alguma característica diferente do que elas tinham em 2006. Você não pode dizer que esse desmatamento se deve à soja ainda ou não, porque o ciclo, inclusive, de plantio de soja, ela se dá num tempo maior do que a existência que a moratória tem até agora. O que é interessante nisso tudo, o que eu acho que as pessoas deveriam olhar com bons olhos isso, é que isso é uma sinalização, enxerga quem quer. É uma sinalização do mercado, que existe uma preocupação ambiental com o produto que se consome fora do país. Então, existe um sinal de quem coloca capital no país, de que vai ser melhor observada a visita da primeira-ministra da Alemanha aqui, um dia depois da saída da ministra Marina Silva, da demissão do pedido de saída da ministra Marina Silva, foi exatamente nesse sentido. Ela veio aqui para ver até onde o etanol, ou a plantação de cana brasileira, empurrava novas áreas agrícolas ou de pecuária para causar desmatamento na Amazônia. Essa era a agenda que ela veio cumprir. Esse é um sinal de mercado lá fora. Eu acho, inclusive, que, torço, já fazendo referência às medições e às contestações que o governador Blairo Maggi do Mato Grosso faz com referência às medições do INPE, eu torço para que realmente ele seja certo, para que a gente não tenha tido mais desmatamento no Mato Grosso, que é um dos principais responsáveis pelos índices de desmatamento no Brasil. Agora, a gente só tem que prestar atenção que esses índices foram colocados por um sistema que faz a prevenção das áreas desmatadas. Eles vão ser refinados no mês de agosto. E esse vai ser um desafio razoavelmente grande para o próximo ministro Carlos Mink, que ele tem pela frente. Uma rápida pausa no Diálogo Brasil. Depois desse curto intervalo, a gente volta com as suas perguntas, as suas indagações. Você participa conosco.